É possível estudar sozinho? A minha resposta é sim, é possível, né? É possível estudar sozinho. Existem casos raros, pelo menos no âmbito acadêmico, existem casos raros de pessoas que não estão muito preocupadas em organizar em torno de si um grupo de pesquisa, uma comunidade. Ao contrário, essas pessoas optam, né, por se voltar para si mesmas e estudarem absolutamente sós. Então, essas pessoas, eu diria, são casos raros. Ao menos na academia, né, essas pessoas são tão raras que praticamente não vão a congressos, não vão a encontros com os seus pares, com indivíduos que estudam o mesmo objeto. Ao contrário, elas identificam o objeto que elas querem estudar, não é? Começam a se preparar em termos de leituras, de livros, e muito raramente nós cruzamos com essas pessoas. Então, isso é um fato raro. Não é? Então, de cara, para a pergunta que eu enuncio, é possível estudar sozinho? Eu vou dizer para vocês, sim, é possível. Eu mesmo conheço algumas pessoas, alguns intelectuais, né, que fizeram essa opção. Sequer vão a encontros acadêmicos, sequer submetem as suas ideias, os seus trabalhos, os seus estudos, não é, à crítica dos seus pares. Né? Eu digo assim, é, esses caras estão perdidos? Não, não estão perdidos. Eu, quando tenho oportunidade de conversar com alguns deles, eu vejo que eles leem bons autores, eu vejo que eles são capazes de identificar boas documentações, eu os vejo pensando e organizando boas hipóteses de trabalho e, né, nas nossas conversas, eu também sinto que eles apresentam alguns bons resultados. Mas isso, eu vou dizer, é raro. Implica dizer. O autodidata é uma figura que deve ser vista muito mais como uma exceção do que como regra. E uma exceção por quê? Porque nessas conversas que eu tenho, bom, afinal, 40 anos, não é, andando no ambiente acadêmico, frequentando. Eu não fui aonde? Eu acho que eu não fui como convidado durante a minha vida mesmo intensa na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu acho que eu não fui como convidado ao Acre, a Roraima, Rondônia e Amazonas. Não é? Eu acho que a região norte eu fui só ao Pará. Então, são poucos os estados brasileiros que eu não fui convidado, são poucos os estados brasileiros que eu não entrei em contato com pessoas. Então, é disso aí que eu estou falando. Eu conheço alguns autodidatas, e não necessariamente são ruins. Mas no pouco que eu conversei e converso com alguns deles, porque ainda mantemos, né, correspondências, e-mails, etc. e tal, eu vejo que se eles estivessem em grupos de pesquisa, se eles topassem, não é, trocar mais ideias com os seus pares. O que são os seus pares? Pessoas que gostam do mesmo assunto que eles, pessoas que estudam o mesmo objeto que eles, pessoas que se interessam em ouvir e escrever
sobre aquele mesmo assunto. Esses indivíduos fariam coisas extraordinárias. Por quê? Porque são pessoas especiais, são espécies de pequenos gênios, né? E se tivessem trocando, pô, seria absolutamente incrível para todos nós. Por quê? Todos nós ganharíamos, não é, em termos de aprendizado, a pesquisa como um todo ganharia muito, né, ouvindo essas pessoas falarem. Então, vocês também precisam ter uma certa atenção aí. Quando estiverem falando, trocando ideias, num vídeo como eu estou fazendo aqui, não vão achando que sabem tudo, não. Porque do outro lado, tem gente que muitas vezes vocês não sabem nem o nome direito, mas tem uma biblioteca parecida com a minha. São pessoas que sentam, né, e começam a ler desde muito cedo e só vão parar, né, muitas vezes à tarde, final da tarde, início da noite. É o exercício que eu faço, quase que cotidianamente. Sento, começo a ler, estudar, paro, respondo um pouco o Instagram, volto, converso alguns detalhes sobre a página, pego um outro livro, vou ler. Não é? Então, existem pessoas assim que vocês nunca vão ver abrindo uma página, né? Nunca vão ver com grandes livros publicados, mas bobas não são. Mas esse é o ideal da pesquisa? Eu vou dizer, não é. Não é. Esse é um ponto fora da curva. Então, ponto fora da curva não pode nem deve ser tomado como regra. A regra, não é, que a gente ensina desde o menino e da menina que entram na faculdade, alguns com 17 anos, desde o primeiro dia que eles estão em sala de aula, eles vão ser sempre lembrados pelos professores de que eles precisam, né, estar em grupos, que eles precisam compartilhar ideias, porque é no compartilhar ideias que eles irão crescer e farão outras pessoas crescerem.